Fala, turminha da Umbanda, como é que estão vocês? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Por aqui hoje a coisa tá sinistra. O tempo de manhã tava legal pra caramba, agora de tarde o negócio começou a esquentar, ou melhor, esfriar, começou a virar o tempo aqui, tá meio sinistrão. Sejam bem-vindos ao nosso vlog semanal. Eu sou Roberto Mundistan, dirigente do Grupo de Assistência Espiritual Umbanda Universal. E vamos para nossas perguntinhas. Olha só, nosso amigo Jorge lá de Alagoas, ele coloca aqui 4 perguntas que eu vou tentar ser rápido nas respostas para o vídeo não ficar muito longo. Até porque muitas dessas perguntas eu já respondi num vídeo anterior, tá, Jorge? Então por isso que eu vou tentar ser mais sucinto nas respostas. Quais as funções desses 3 orixás na coroa? Ele está falando que porque no vídeo onde ele faz essa pergunta, a gente fala a respeito das diversas doutrinas de Umbanda, que entende que nós temos que cultuar um orixá de frente, outros dizem que nós temos que cultuar 2 orixás de frente e de costas, outros dizem que são 4 orixás, outros dizem que são 3, como nós lá, não é que são só 3, mas nós entendemos que cultuar os 3 dá um equilíbrio bacana e tal. Bom, enfim. Ele perguntou quais são as funções desses 3 orixás. Dar sustentação e equilíbrio à nossa vida. É isso. Ponto. Só isso. O orixá de frente vai mostrar a missão que você tem que cumprir. Eu não gosto da palavra missão. Eu escolhi cumprir uma tarefa nessa vida, nessa atual encarnação. Para que eu cumpra bem essa tarefa, eu preciso ter a energia X perto de mim. Para que eu me dê sustentação energética para eu cumprir a tarefa a que me propus. Já que sou merecedor de tal, então a energia X vai estar junto comigo. Esse é um orixá. Essa energia X, nós estamos num mundo onde tudo acontece com positivo e negativo, passivo e ativo, masculino e feminino, certo? Essa energia X, que eu preciso tê-la em primeiro plano para cumprir a tarefa que me propus, pode ser uma energia feminina. Para equilibrar essa energia feminina, eu preciso ter uma masculina. Orixá de frente, pai ou mãe. Segundo orixá, ancestre, pai ou mãe. Tá? Pronto. Os 2 orixás. O terceiro orixá é o cara que vai pegar essa tarefa que você resolveu cumprir e você, sendo médium, esse terceiro orixá é o cara que vai pegar essa junção dessas 2 energias que estão ali e ver assim, como é que o Roberto vai trabalhar essa energia que ele tem aqui para cumprir esta tarefa que ele se propôs dentro da mediunidade. Na vida dele é outra história. Na vida dele é problema dele. Agora, dentro da mediunidade, como é que eu faço para eu cumprir isso dentro da mediunidade? Esse terceiro orixá é que vai pegar essas energias e vai colocar ali e vai falar, bom, a mediunidade precisa ser uma mediunidade de incorporação, pode ser e aí, de acordo com as características que eu tenho no meu espírito, ele infelizmente ele precisa da incorporação, mas ele não é médium de incorporação. A mediunidade dele é a psicografia. Bom, é esse terceiro orixá que vai equilibrar isso. É esse terceiro orixá que vai dizer, opa, então pera. Vamos pegar essa psicografia aqui, vamos juntar com essas energias dele, vamos fazer com que ele consiga passar através da psicografia o cumprimento dessa tarefa que ele se propôs. Então é isso. É dar sustentação à nossa vida. Resumindo. Como se sabe quais os orixás da coroa? Já falei isso no outro vídeo também, Jorge. No candomblé, joga-se búzio. Acabou. E na Umbanda? Na Umbanda depende da Umbanda. Tem algumas Umbandas que fazem um jogo similar ao búzio. Algumas Umbandas recomendam que você procure um pai de santo de candomblé. E a maioria não. Boa parte das doutrinas umbandistas aguardam que os seus guias e protetores estejam incorporando direitinho, né, estejam firmes para dizerem de quem você é filho. Outros vão de acordo com o dirigente do terreiro, o caboclo, o preto velho, desce e fala, você é filho do fulano, você é filho do Beltrano. Outros vão pela data de nascimento, outros vão joga tarô, outros jogam carta comum, carta cigana, e assim vai. Cada um escolhe uma maneira de interpretar as vibrações que nós chamamos de orixá em torno da sua coroa.
Cada um escolhe um jeito. Tá? Tem o certo e o errado? No final das contas, não vai mudar muita coisa, tá? Bom, esse é um papo para outro vídeo, vamos lá. Você acha que quando a gente reencarna mudam os orixás? Sim, mudam os orixás. Mudam os orixás. Porque a nossa encarnação, os orixás serão determinados de acordo com a tarefa que você precisa cumprir. Numa encarnação você precisa cumprir a tarefa da educação. Então você tem os orixás XYZ. Na outra você precisa cumprir a tarefa da exemplificação da fé. Então você vai ter o orixá WYZ. Então, você acha que os orixás na coroa influenciam a personalidade? Não. Não. Os orixás não vão influenciar a sua personalidade. O que acontece é que por você ser desse jeito, você é acompanhado por esse orixá. Isso é antes de você reencarnar. Então, por você ser desse jeito, você é acompanhado por esse orixá. Eu preciso cumprir a tarefa da educação. Muito bem, só que eu sou um cara devagar, sou um cara tímido, eu sou um cara assim. Beleza, então eu vou ter o orixá X para me acompanhar, tal, não sei o que, para eu cumprir. O outro é um cara agitadão, um cara 1000 por hora, aquela coisa toda, papapá. Só que também é um cara que tem a tarefa da educação. Então ele vai ter o orixá Y para equilibrar aquilo ali. Mas não é o orixá que influencia na sua personalidade. O orixá, na verdade, para quem não te conhece, por exemplo, se você vai num cara que joga búzio decente, o cara vai lá, joga o búzio e olha e fala: poxa, Jorge, você é filho de Oxóssi com Yansan. Para ele já está lendo ali que você tem uma personalidade X equilibrado com Y, tá? Entendeu? Para ele. Você não sabe disso, você só vai saber que você é de Oxóssi com Yansan. Talvez, pode ser que ele te explique, por você ser de Oxóssi você é assim, por você ser de Yansan você é assado. Na verdade não é assim, na verdade por você ser assim, você tem um Oxóssi, por você ser assado, você tem uma Yansan. Então não é que o orixá influencia na sua personalidade, personalidade é sua, você que faz. E geralmente, alguns estudos dizem que ela é formada até os 5 anos de idade, outros dizem que é até os 15, outros dizem que é até os 10, outros dizem que é até 3, enfim. Eu não sei certo, tá? Mas eu sei que personalidade é você, não é o orixá. Não é porque eu sou filho de Xangô que eu vou ter a personalidade X. É porque eu tenho a personalidade X que eu vou ser filho de Xangô. É diferente. A Cristina me pergunta o seguinte: cremação é muito mais higiênico, mas pode, Cristina, pode. E no meu entender deveria ser assim hoje em dia, porque os cemitérios estão ficando lotados, o impacto no lençol freático é gigante, é enorme. É muita gente enterrada. Poderia até começar de uma maneira mais leve um pouquinho. Por exemplo, enterrando as pessoas de pé. Né? Em pé. Vai economizar espaço. Um espaço que você tem um caixão de 2 metros, né? Você coloca em pé, você cabe 4. Então, ganha espaço. Mas meu Deus, enterrar de pé. Aí tem um monte de crença, um monte de besteira, um monte de bobagem que tem por aí. Igual a história da cremação. Coitadinho, vai queimar. Cara, o passarinho já arrebentou a porta da gaiola e já voou. Tá longe. Quer destruir o ninho dele? Destrói. Ele não vai mais voltar para aquele ninho. Ele vai fazer outro, novo. Então, não vejo nenhum problema, não. Ao contrário, sou 100% a favor da cremação. Infelizmente, nós não temos muitos crematórios pelo Brasil. E quando tem, é caro. Caro para dedéu. Mas pode, tá? Pode, não tem nada a ver, não. Tá? A história de esperar alguns dias, eu não sei se é lei, mas eu sei que geralmente quando é para cremação, aguarda-se de 48 a 72 horas. Eu não sei se isso é lei, tá? De 48 a 72 horas, de aí pode fazer a cremação. O Rogério, lá de Curitiba. Sabemos que estamos... Deixa eu dar uma olhada aqui, porque a perguntinha dele é bacana. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu tempo de vídeo. Legal, bacana. Vai dar tempo sim. Vamos lá. Sabemos que estamos num mundo dual, onde bem, entre aspas, e mal, entre aspas, são sempre presentes.
Como você vê e trata a condição das demandas direcionadas à casa e à egrégora da casa, terreiro ou centro? A prática adotada é o desmanche ou a devolução dentro da lei? Rogério, meu amigo, eu coloquei uma respostazinha para você nos comentários do vídeo. Tá? Só que lá é uma resposta direcionada a você. E pelo jeito que você já escreveu em outros vídeos, da maneira que você fala, a gente percebe que você tem um entendimento diferente. Nem melhor nem pior, mas diferente. Aqui eu tenho que falar para todo mundo, né? Não posso falar só para o Rogério. Então, e por que eu já respondi lá e quero falar aqui de novo? Porque eu achei muito interessante, o assunto é muito legal, muito bacana. Então vamos lá. Tá certo, bem e mal, não vamos ficar discutindo o que é bem e o que é mal, né? Até porque a gente não sabe. Como que você trata a coisa das demandas? Olha só, cara. Vamos lá. Demanda enviada para terreiro, quando alguém está mandando alguma demanda para a gente e tal, na maioria das vezes a gente não fica nem sabendo. Na maioria das vezes é cortado antes de chegar para a gente. Ou, algumas vezes, chega, vamos colocar assim, se veio um tiro de AR-15, quando ele chega e bate ali na nossa barreira para ele entrar no terreiro, já entra um tiro de 38. E permite-se que entre esse tiro de 38 para ver como que nós vamos reagir. Na maioria das vezes é isso mesmo, tá? É tipo um teste. Vamos ver se essa gente está mesmo... Às vezes, nós nos permitimos fazer uma tempestade no copo d'água. Então, nós já falamos a respeito disso em um outro vídeo, mas eu queria falar aqui um pouquinho mais, já que você direcionou bem aqui. Essas demandas direcionadas à casa, geralmente elas são barradas antes que elas entrem. Quando entram, as entidades chegam e avisam. Olha só, nós estamos recebendo uma demanda. Para tratar essa demanda, nós precisamos fazer isso. Tá? Não se fala em tempo nenhum de devolução. Tá? Não se fala. Tá? Então vamos nós. Se é feito alguma coisa, algum tipo de trabalho que possa ser desmanchado, vai se fazer o desmanche. Se é algum trabalho do tipo uma corrente que as pessoas estão fazendo, uma corrente de oração, já fizeram isso pra gente um monte de vezes. Cada vez que fizeram, o terreiro cresceu mais. Estou até sentindo falta. Corrente de oração para fechar o terreiro. Não tem o que desmanchar. Então o que você faz? Faz uma corrente de oração para continuar com o terreiro aberto. Da sua forma, da sua maneira, cada um na sua. Né? É o que a gente faz, não tem muito mistério não, tá? Volto a dizer que na grande maioria das vezes a gente nem sabe que chegou com uma demanda. Algumas vezes a gente percebe que a coisa não está indo muito legal. A assistência diminui, a frequência de médium começa a ficar meio balançada, o médium que não está acostumado a faltar começa a faltar, os médios começam a ficar adoentados, está sempre um com uma dor, o outro está doente, o outro está gripado, um viajou, o outro... Sabe, assim, as coisas começam a dar uma desequilibrada, no geralzão mesmo, começa a dar aquela desequilibrada, é sinal que tem alguma coisa pairando por aí. Né? E é o que eu te falei, é o tiro de AR-15 que virou um tiro de 38 para você suportar. Por isso é que você tem as barreiras na casa. Então, esse tiro de 38 chegou e você, deu aquela balançada no negócio aqui. O que você vai fazer? Bom, como dirigente, você vai mexer nas suas firmezas, vai verificar os assentamentos da casa, se os assentamentos realmente estão legais. A nossa casa, por exemplo, só tem um assentamento de congá, que a gente chama assentamento de congá, e um assentamento na tronqueira. Nós temos esses dois assentamentos, um de força positiva e outro de força negativa. Um passivo, outro ativo. Entendeu? Então tá. Esses assentamentos precisam ser mexidos? Não sei, vamos lá, vamos dar uma verificada. Como que se verifica? Isso aí não posso falar. Mas a gente vai lá, a gente verifica, vê se está tudo certinho. As firmezas que nós temos na casa, mas tem assentamento e precisa ter firmeza? Sim, precisa ter firmeza. As firmezas são justamente para dar uma sustentação para uma gira específica, para um tipo de trabalho específico. Aí você faz as firmezas. Assentamento é o geralzão. Né?
Assentamento é a Constituição, as firmezas são as leis, que derivam daquela Constituição. Tá? Então, a gente dá uma olhada nisso tudo e tal. Dentro da Umbanda, tem um ponto de Xangô que é muito interessante. Eu não vou cantar ele aqui não, porque eu tenho uma voz muito ruim para cantar. Mas ele diz: Xangô, meu pai, amarra o inimigo e dá um nó. Xangô, meu pai, amarra o inimigo no cipó. Estão queimando vela para me derrubar. Já fiquei doente, sem nem poder andar. Agora estou aqui para louvar Xangô. Pega essa macumba e devolve para quem mandou. Se vai devolver mesmo, não sei, mas Xangô é justiça. Cuidado. A macumba pode ser uma auto-obsessão. Não vai ser legal. Bom, mas enfim, cada um pede aquilo que acha que tem como suportar o retorno. Lei do retorno. Então, assim, devolução, eu não diria, você colocou aqui dentro da lei, eu não gosto muito de... Eu gosto de separar lei e justiça, sabe? Eu tenho certeza que as duas têm que andar juntas, tá? Mas é que quando eu falo lei, lei é determinada, no meu entender, tá? No meu entender. Lei é determinada. Eu vou dar um exemplo bem bobo, assim. Lei é assim, ó. Roubou, tem que ser preso. Isso é lei. Roubou, é preso. A justiça vem e diz: por que roubou? Roubou porque está com fome. Então ele não roubou porque é vagabundo, ele roubou porque estava desesperado, precisava alimentar a família, não tinha mais como. O único recurso que ele enxergou foi roubar aquele alimento. Tá? Aí a justiça vai atenuar aquela pena, podendo até falar assim: você vai responder o processo em liberdade porque você teve um motivo, entre aspas, nobre para cometer o crime. Tá? Então você vai responder em liberdade. Por outra, o cara vai falar: cara, isso aqui é um absurdo, esse crime é um absurdo. A justiça vai vir e vai dizer: o quê? A lei vai prender? Vai prender. Prisão perpétua, porque esse sujeito não tem condição de viver em sociedade. É prisão perpétua, vai ficar lá dentro só para todo sempre, amém, até morrer. E se puder prender ele depois de morto, melhor ainda, fica para lá. Não pode, o cara não tem condição de viver em sociedade, vai ficar para lá. Isso é justiça. A lei diz: prende. A justiça diz por quanto tempo, se realmente precisa ficar preso, o motivo por que se deu aquele... Então, por isso que eu diferencio lei e justiça. Quando a gente fala em devolver uma energia, o seu Zé Pilintra costuma dizer que o sujeito vai pegar uma fumaça contrária que não vai ficar muito bom para ele. Então, assim, essa fumaça contrária, eu não chamo de lei, eu chamo de justiça. A justiça baseada na lei, mas é justiça. Né? Então, se você está numa auto-obsessão e pede para que Xangô pegue essa macumba e atire no peito de quem mandou, vai no teu próprio peito. Cuidado com o que tu pede. Bom, eu espero que eu tenha respondido todas essas perguntas, espero que vocês entendam direitinho, espero que gere mais dúvida. E hoje a gente está gravando numa segunda-feira, daqui a pouquinho a gente tem aula, nossa quarta semana de aula já no curso, na segunda turma do curso Umbanda Simples. Tá muito bacana também, tá muito legal. Semana que vem é a última aula do curso de doutrina. Eu espero que nós tenhamos uma aula excelente hoje. E para vocês, até amanhã. E não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e deixar nos comentários as suas sugestões para os próximos. Galerinha, turminha da Umbanda, até a próxima.